Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. E hoje nós temos um programa aí recheado de coisas. Nós teremos daqui a pouco uma entrevista com a Eliane Renata Ferreira, que vai falar sobre os hábitos saudáveis. E sempre no início, né, do nosso programa a gente sempre traz aqui uma pergunta para você pensar e refletir, e no final a gente acaba respondendo. Antes de mais nada, é interessante você saber as premissas, ou seja, quais são os valores, as ideias que esse programa traz, para que ele serve. Bom, o projeto de vida, ele serve para nós estudarmos sobre uma pergunta muito básica, mas difícil de responder. Qual que é a importância dessa vida humana? O que você está fazendo aqui? E tem ideias inatas, você teve ideias inatas, ou seja, quando lá criança você lembrava de alguma coisa, você tinha um sonho, você tinha um desejo de realizar algo nessa tua vida. Por exemplo, às vezes tem uma criança ali que desde lá de pequenininho gosta de dar aulas para as bonecas ali e tal, uma menina, aí ela fala assim, não, quando eu crescer eu quero ser dar aula. E aí ela vira adulta e vira professora. Só que o que acontece? Nem sempre a pessoa ela segue aquele rumo, aquelas ideias lá da infância. Mas a gente percebe que existem muitas coisas que a gente já sabia lá numa idade mesmo sendo precoce. Um dos motivos que a gente tenta explicar isso, e que aí você deve ter as suas próprias experiências, fazer a sua pesquisa, é verificar o seguinte: a gente parte de uma ideia de que nós não morremos de verdade. Ou seja, nós temos um ciclo de existências, de vinda para essa dimensão humana, intrafísica, né, biológica, e depois nós deixamos temporariamente porque há uma falência dos órgãos, há uma falência desse corpo biológico, e a gente acaba continuando existindo num outro veículo mais sutil, mas permanecendo com todas as nossas características, lucidez, com os nossos desejos, com as nossas vontades e com as nossas competências, com aquilo que a gente aprendeu. E a gente carrega isso, né, para um período entre uma vida e a outra, e aí nascemos de novo. Só que chega um determinado momento da nossa maturidade, da nossa lucidez, vamos dizer assim, da nossa evolução, que a gente acaba planejando melhor a próxima existência. E nesse planejamento, nós programamos, por exemplo, quem serão nossos pais, em que cidade, ou melhor, em que país nós vamos nascer. Ou seja, até às vezes mesmo localizando o processo do nascimento e tendo uma previsão, uma orientação de o que a gente vai fazer na vida. Então, com base em tudo isso, o que a gente percebe? A gente percebe que nós acabamos por realizar uma programação existencial, um projeto de vida que acaba sendo colocado em prática na próxima existência. E esse programa ele serve justamente para isso, para nós entendermos e avaliarmos o que é e quais são as diretrizes, qual que é o escopo, o que é essa programação existencial. Por isso a gente traz convidados, a gente traz aqui o Caio, que ele fala um pouquinho sobre autopesquisa, sobre autogestão. Então, nós temos aí um programa recheado dessas ideias e debates a respeito desse assunto. Então fique ligado conosco. Agora eu vou colocar uma pergunta, essa pergunta do dia. A pergunta dessa semana é sobre um processo de desvio. Por que desvio? Porque às vezes você planejou fazer uma coisa e fez outra ou deixou de fazer. Aí qual seria o prenúncio, né, da sua individualidade, na sua intraconsciencialidade para o caminho da falta de você completar aquilo que você programou? Então, o que está indicando na sua vida, por exemplo, quais seriam indicadores, né, de que você teve um desvio? Bom, a resposta dessa pergunta nós daremos lá no final. Agora, no início, também trazemos o Caio Polizel, que ele traz, no momento de autogestão, questões e reflexões de como você fazer, justamente o nome está chamando a atenção, é a gestão de si próprio perante áreas da vida. A gente percebe que existem diversas áreas da vida, a gente consegue subdividir pelo menos em 8, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma área da vida
que vai refletir a sua saúde. Você cuida da sua saúde? Você faz check-ups? Você, quando está com alguma doença, você procura investigar ou deixa para depois, porque não é tão importante? Esta é uma área da vida pertinente para você estudar. Outra área da vida, quanto à questão da valorização das pessoas perto de você, dos relacionamentos. Você tem bons relacionamentos? Você cultiva reconciliações ou você cultiva desafetos? E assim vai. Então nós temos diversas áreas, isso faz parte dessa ideia da autogestão e o Caio sempre traz uma dica no começo do nosso programa. Vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre patrimônio pessoal. Você sabe o que isso significa? De imediato você deve ter pensado em seus bens. Afinal, é muito comum escutarmos sobre patrimônio relacionando sempre ao conjunto de bens, direitos, obrigações vinculados a uma pessoa ou uma entidade, ou também relativo a bens ou herança familiar. Isso é o que normalmente escutamos. Em ampliação a isso, também é comum escutarmos convencionalmente o termo patrimônio cultural, definindo-se como tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou pequena comunidade. No entanto, hoje eu quero lhe provocar um pouco. Caso ainda não tenha parado para pensar, sabia que existem muitos outros tipos de patrimônio? Neste ano eu escrevi um verbete que envolve o patrimônio da consciência. E neste material disponibilizei 30 tipos de patrimônio que podem ser ampliados por você que possui interesse. Por definição simples, eu destaco o patrimônio consciencial como o conjunto de recursos e atributos que é pertencente, adquirido, foi constituído e é desenvolvido pela pessoa, com impacto direto na atual programação existencial, ou, usando como sinônimo, no projeto de vida da própria pessoa. Mas vamos lá. Para facilitar, eu fiz um agrupamento para vocês que estão aqui nos escutando, e ao invés dos 30 itens, eu quero destacar 5 tipos de patrimônio para que você possa se autoavaliar. O primeiro deles é o patrimônio assistencial. Neste item, vale você refletir sobre o seu patrimônio de assistência. Aquele que foi desenvolvido ao longo do tempo, tudo que você vem desenvolvendo e construindo como patrimônio de apoio a terceiros durante os últimos anos. Então, qual é o seu patrimônio de assistência? O segundo patrimônio são os bens materiais. Neste tópico encontram-se os itens normalmente entendidos como patrimônio e devem ser avaliados aqui o patrimônio financeiro, dos bens móveis, imóveis, ou seja, é muito mais fácil pensar sobre os bens materiais. O terceiro patrimônio é o cognitivo. Aqui deve ser diagnosticado por você minimamente o patrimônio cultural e social que vem sendo constituído ao longo do tempo na sua existência em geral. Que tal pensar sobre o patrimônio cognitivo que vem você desenvolvendo? O quarto é o patrimônio interrelacional. Esse item envolve tudo que se relaciona ao convívio, às amizades, aos vínculos criados e mantidos ao longo do tempo. Ou seja, os vínculos são muito estratégicos e deveriam ser muito explorados por você, dando de fato real valor para cada uma das pessoas com as quais você interage, ou com as quais você já interagiu. E por fim, o quinto tipo, o patrimônio polimático, se relaciona ao banco de conhecimentos, educacional, formal ou não formal, e relativo também à carreira e profissão. O grande patrimônio de cada pessoa é o seu conhecimento e a sua carreira, profissão. Pois bem, já havia pensado nestes 5 tipos de patrimônio? Você tem clareza sobre eles? Estão bem desenvolvidos e em uso? Ou você os possui e estão ociosos, com pouco uso e pouca aplicação no dia a dia? Caso não possua clareza nos conhecimentos e tenha interesse em conhecer melhor seu patrimônio, eu convido-lhe a parar e efetuar um autoinventário, ou podemos chamar de uma
auditoria pessoal, no intuito de identificar de fato o seu potencial patrimonial mais amplo, podendo utilizá-lo de modo lúcido no dia a dia. Então, conhece o porte potencial do seu patrimônio em geral? Vem você fazendo uso disso em seu cotidiano? Bom, por hoje é isso. Espero ter provocado boas reflexões. Te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe. Digite Momento Autogestão no YouTube ou acesse o site da Apex, www.apexinternacional.org, entrando na área de podcasts. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Olá, gostaram então e das ideias do Caio? Muito bacanas, né? Muito pertinentes. Então vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno voltamos com a Eliane. Olá pessoal, voltamos aqui no nosso programa Projeto de Vida. São 10 horas e 17 minutos. O nome é André Chataloff, nós ficamos aqui com vocês no ar até às 11 horas, todos os sábados das 10 às 11 horas, aqui com bate-papo falando sobre programação existencial ou então o projeto de vida, que é a mesma coisa. Hoje nós estamos aqui com a Eliane Ferreira. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade. Ok, então vamos lá, vou apresentar a Eliane Renata Ferreira. Ela é natural aqui de Foz, Paraná. Ela tem pesquisa na área de nutrição funcional desde 2017 e aplicou a reeducação alimentar. Voluntária da Consciologia desde 2011 no CAEC, né, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, no setor receptivo. É professora de Consciologia desde 2012 e ela trabalha como guia de turismo desde 2005. Então, seja bem-vinda, Eliane. E a gente queria entender melhor que você está trazendo o tema, que é opção pelos hábitos saudáveis e a programação existencial. O que eu queria ver contigo por que você escolheu esse tema? Bom, eu escolhi esse tema justamente pela reeducação alimentar, mas para tomar essa decisão, teve algumas crises que eu tive, existenciais, principalmente, que eu tive que tomar essa decisão. Então, em 2016, mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade enquanto eu estava dando aula, e isso comprometeu minha saúde, só que na época eu não dei muita importância. Você vai levando a vida, vai trabalhando e não dá muita importância para isso. Só que em 2017 já comecei a pesquisar sobre nutrição funcional, questão de mudança de hábito e decidi mudar o meu estilo de vida, né? Mas, consequentemente, você quer fazer a mudança, mas não sabe aonde começar, né? E na época eu trabalhava em torno de 60 horas por semana, dormia pouco. Isso me gerou uma série de problemas, síndrome de burnout, um desgaste físico, emocional, sintomas de exaustão, estresse, esgotamento físico. E eu não estava observando até que chegou um colapso na minha vida, que eu tive uma segunda crise de ansiedade no meu trabalho, né? Então, essa crise me impossibilitou de me manter no meu trabalho, na minha atividade que eu exercia na época como professora. Então, eu tive que ficar afastada do trabalho, e aí eu comecei uma bateria de exames, eu tive que ter acompanhamento médico, e constatou uma doença autoimune. Foi quando eu tive que assumir completamente o meu compromisso de mudança de hábitos saudáveis. Ok, muito bom. Ou seja, é só então nessa condição aí de estresse, né, absoluto e de dificuldade que você passou, que você acabou dentro de uma investigação percebendo que você tinha que mudar os hábitos. Agora, Exatamente. esses hábitos aí, você falou, por exemplo, que você estava trabalhando 60 horas por semana.
Esses hábitos, eles abarcavam desde processo de sono, cansaço, alimentação. O que implicou isso tudo que você está falando? Isso, exatamente. Então, são hábitos ruins que nós criamos na nossa rotina, dormir pouco, se alimentar mal, não fazer atividade física. Então, isso foi acumulando e que me gerou um desgaste, né? Então, quando a gente está nesse movimento na exacerbação de trabalho ou de atividades, você não percebe o quanto de dano você está fazendo no seu corpo, na sua vivência, no seu holossoma, né, todos os veículos, e isso gerou, então, um caos, uma doença de cunho acumulativo. Por exemplo, eu tive que fazer, a partir de exames médicos, eu tive que mudar completamente meus hábitos alimentares, que passei por restrição alimentar, então eu tive que eliminar alimentos inflamatórios, como glúten, lactose, açúcar, embutidos, diminuição de sódio. Isso tudo com a ajuda de médicos, nutricionistas e psicólogos, porque não basta somente você mudar um hábito alimentar, mas você precisa se programar, você precisa entender o que você precisa consumir, como fazer, e nisso também o colapso do estresse e da ansiedade. Para você fazer essa mudança, eu tive que, neste caso, ter ajuda de psicólogos também, né? Então, não bastava só fazer a mudança alimentar, rotina, mas também uma mudança mental, uma organização mental, uma ajuda psicológica para que eu pudesse me superar e fazer essa mudança. Na época, eu pesava quase 90 quilos. Para a minha estatura, para o meu corpo, era já obesidade, já era um exagero. E aí, com esse processo de reeducação, eu fiz toda uma programação de como que eu ia fazer a reeducação alimentar e diminuir em torno de 25 quilos do meu peso corporal. Não só esteticamente eu me sinto bem, mas também a saúde de ter disponibilidade, de ter disposição, de poder dormir melhor, que aí eu já comecei a organizar melhor os horários de dormir, né, ter e controlar esse tempo de sono. E os cuidados com a higiene mental, né? Nós precisamos verificar quais são as leituras, que livros eu estou lendo, filmes que eu estou me aprofundando, e pesquisar sobre o que está acontecendo comigo, para que eu possa me ajudar a melhorar cada vez mais. Ok, é interessante você, né? Você falou aí um monte de abordagens, né, que foram necessárias para naquele limite que você chegou, né? Eu tenho assim uma amiga médica e ela orientou uma seguinte ideia, né, que a gente tem, do ponto de vista do organismo, como se fosse um barril e tem ali uma torneirinha que é como se liberasse as toxinas, aquelas coisas todas que a gente vai acumulando até biologicamente falando, né? E ela dizia o seguinte, que você vai jogando as coisas dentro do barril e a torneirinha vai expelindo coisas naturalmente, né? Dentro do processo da própria biologia, tal, aquela condição. Você come e libera toxinas pela urina, pelas fezes, e assim vai, né? Pelo suor. E aí o que ela comentou? Ela comentou que se você começar a colocar muita toxina, chega uma hora que o organismo ele não dá conta naquele dreno e vai transbordar. E quando transbordar, ele pega por diversos setores, que é mais ou menos isso que você falou. Acaba afetando o psicológico, o estresse, ele acaba sendo, vamos dizer assim, elemento de mexer com tudo isso, porque mexe com as nossas glândulas, mexe com todo o nosso processo, né, de hormônios e assim vai, né? E a gente percebe que então esse barril ele transborda e aí você vê que a pessoa ela não sabe aonde ela começa, né? Que há um desajuste generalizado. E aí eu queria que você falasse o seguinte, então do ponto de vista de processo,
quais são as opções e as escolhas dos hábitos saudáveis em relação a esses veículos, né? Que a gente percebe que a gente não tem só um veículo biológico, a gente estuda, né, dentro de uma das premissas da Consciologia que nós temos um veículo emocional, né, que é esse veículo, né, que é sensível às emoções. Nós temos um veículo energético, que tem muito a ver com chakras, e tem o veículo mental, que tem a ver com as ideias. Como que você, de alguma maneira, olhou para todos esses veículos, né, e todas essas condições diferenciadas, dentro dessa renovação de hábito saudável? Então, eu comecei realmente a mapear cada um desses veículos de manifestação da consciência, né? Nós temos o mental soma, que é o veículo do discernimento, nós temos o psicossoma, que é do sentimento, o energossoma, que é da energia, e o próprio soma, que é o nosso corpo físico. Então, comecei cada um deles a mapear com questões individuais, né? Como está a minha pensenidade, os meus pensamentos, né? Eu tenho consciência do que eu estou fazendo com o meu corpo, né? O que eu preciso fazer inicialmente? Fazer uma higiene mental, desacelerar, porque a gente entra numa rotina e não sabe desacelerar, né? E com o resultado disso, eu também levantei questionamentos, o que isso está melhorando a partir do momento que eu faço uma higiene mental? Começou a melhorar a minha cognição, o discernimento, eu comecei a estudar sobre o processo dos hormônios, como o meu corpo funcionava, e nesse processo também, né, entender na fase que eu estou de vida, se é uma pré-menopausa, se é menopausa, enfim. Tudo isso foi objeto de investigação, pesquisa, com relação ao que estava acontecendo com o meu corpo. Já na parte do sentimento, né, o psicossoma, como estão os meus sentimentos? Comecei a investigar se eu tinha raiva, angústia, medo. Logo no início, quando você falou, né, às vezes a gente guarda rancor, tem raiva de algumas coisas, então comecei a investigar e perguntar com sinceridade e começar a trabalhar isso. Como? Com psicoterapia, com leituras de entender como funciona, perceber os meus sentimentos e aceitar e trabalhar comigo mesma, ver se às vezes eu não tenho um sentimento de fracasso ou de insegurança, que isso também atrapalha o meu desenvolvimento como consciência. Eu observasse também, eu tinha algumas alterações repentinas de humor, isso também eu associava e melhorava não só como alimentação, como atividade física, mas também com a terapia. Então, o psicólogo, ele é a pessoa-chave para ajudar, porque você começa a expor os seus sentimentos e ele vai ajudar a você identificar e, aos poucos, ir aceitando e melhorando. Isso também reflete na questão das doenças que a gente chama de psicossomáticas. Então, querendo ou não, estresse, ansiedade, se você não identifica, o profissional ele pode trabalhar questões pessoais para que você possa se identificar e melhorar. Então, nesse caso, tentar achar um equilíbrio, ter um bem-estar, verificar se às vezes não tem algum apego, né? Às vezes a gente não quer desapegar do próprio trabalho, que é estressante, ou da rotina, que é estressante, então verificar tudo isso. Já na área das energias, né, que é o energossoma, perceber como estão as minhas energias, né? O ambiente onde eu vou, como que eu altero as energias, de energia positiva, de uma energia pacificadora, e se não estiver pacificadora, o que eu posso melhorar, né? Então, perceber essas alterações, inclusive o cansaço, né? O cansaço também pode ser um desgaste energético, né, dos ambientes que provavelmente nós andamos ou vivenciamos, pra gente. E uma técnica interessante que ajuda muito, que a gente estuda na Conscienciologia, é a própria mobilização básica das energias, né? Se a gente não tem um local natural, como um parque, bosque, florestas, já essa técnica ajuda a identificar alguns bloqueios energéticos e aos poucos ir identificando.
Isso Por é muito fim, o bacana. próprio soma, né? Sim, eu acho que é importante, Helena, a gente chegar e mostrar, né, que tudo isso que você está falando faz parte. A gente percebe nas pesquisas, a gente percebe nas vivências pessoais, que a gente consegue separar essas caixinhas para saber até como abordar, né, esse problema, não é isso? E aí até Exatamente. chegar no soma que você falou aí, no caso, que acabou você fazendo uma reeducação alimentar. Mas eu queria fazer só mais uma questão aqui contigo, do ponto de vista da prevenção. É, por que você, no caso, tomou uma atitude, né, de correção, né? Quer dizer, você chegou lá num ponto em que a coisa já estava estourando, e aí você já estava pedindo ajuda, né? E aí você foi atrás e fez essa revisão. Mas nós podemos fazer isso de uma maneira preventiva. Eu queria dizer o seguinte, então, quais as ações que nós podemos fazer de uma maneira preventiva perante essas doenças para não chegar nesse ponto? Mas você não responda agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos aqui de volta com o seu, nosso programa Projeto de Vida, aqui patrocinado pela PECS, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Meu nome é André Chataloff, estamos na RCI, sempre ao seu lado, rede comunicadora Iguaçu 1320 AM, e você pode nos acompanhar também pela internet, pelo Facebook. Estamos entrevistando a Eliane Ferreira e ela estava falando justamente sobre diversas situações que ela teve que ajustar na vida, olhando que nós observamos pela pesquisa da Conscienciologia que nós temos diversos veículos de manifestação. A gente comentou aqui que além do corpo biológico, nós temos o corpo energético. A gente sabe que esse corpo energético é estudado muito no Oriente, quando eles falam sobre chakras. Os chakras, a gente sabe que do ponto de vista de energia, essa energia é o Chi, né, muito conhecido e trabalhado em diversas filosofias e linhas orientais também. Então, o que a gente percebe? Que tudo isso que a gente está falando tem a ver com o pensar, tem a ver com o processo da saúde. Nós deixamos uma questão no ar com a Eliane, que é o seguinte, Eliane, que ela chegou num ponto que ela mostrou para nós que ela teve que fazer uma reciclagem. E essa reciclagem ela foi atingida através de uma crise existencial que ela mesma comentou, que ela precisou de ajuda, ela precisou rever coisas, ela viu o peso, ela reviu a alimentação, ela reviu, por exemplo, a quantidade de estresse que ela estava trabalhando no dia a dia, na vida, porque a gente só percebe, né, Eliane, que a coisa está estourando quando é tarde. E a gente quer saber da Eliane o seguinte: qual que é a dica que ela daria para a gente ter uma atitude preventiva perante essas doenças? Eu vejo o seguinte, nós não podemos ignorar que com o avanço da tecnologia é possível conhecer as causas de grande parte das enfermidades e evitar que elas apareçam. Então, o cuidado de si é o passo inicial para prevenir qualquer incômodo e ter uma saúde melhor. Então, quanto antes a gente possa prevenir, deixar acumular, isso você já está evitando que você tenha problemas mais sérios de saúde, né? Como diabetes, colesterol, a própria obesidade. No Brasil, só para ter uma ideia, já chegamos a quase 60% da população que é obesa. Então, é um problema tão sério, que é um problema de saúde pública, e que isso nós podemos prevenir, né? Então, a partir da alimentação saudável, dormir melhor, né? Fazer exames de rotina, a própria hidratação. A gente, às vezes, até esquece de beber água, por exemplo, que ajuda na fluidez do sangue, na eliminação de toxinas e melhora o funcionamento dos principais órgãos. Certo, então quer dizer que é uma abordagem, se a gente for analisar, ela é bem detalhada, bem complexa e nem por isso deixa de ser importante, né? E, por exemplo, hoje, Sim, exatamente. você criou algum protocolo para você não chegar naquela condição de novo? Ou seja, alguns elementos que fazem com que você já tenha alertas para não... Sim. Entende? O que você planejou de diferente? Então, eu planejo o seguinte, eu verifico o meu peso corporal,
se eu estou dormindo bem, se a minha cognição está ativa, se eu consigo ter memória, se eu consigo ter boas leituras, como que está o meu ambiente, as minhas energias. Então, tudo isso é pautado e verificado. E o que é interessante, porque às vezes a gente também deixa de investigar no nosso entorno, porque as pessoas que nós convivemos também, elas vão notar essa diferença. Elas notaram a diferença de como eu estava naquela fase, naquela época, e como eu estou agora. Então, é como se você refletisse o resultado de um bem-estar. Então, eu não deixo mais chegar naquele colapso, né? Eu continuo fazendo os exames de rotina e verificando como que está a minha saúde. O interessante, eu queria ver até uma opinião sua dentro desse aspecto, né? Sim. É que tem muita gente que usa o corpo físico, o corpo biológico, como se fosse assim, indestrutível, né? Então, pega ele, acorda, toca, fala assim, não, aguenta, vamos lá. E entra num processo que a gente percebe que acaba passando, às vezes, desses limites que nem você abordou. E a pessoa, ela não se preocupa, então, com essa prevenção. A partir de que idade você já vê que a pessoa deve tomar cuidados, né? Olha, em todas as fases da vida, desde lá do pré-natal, quando os pais estão se preparando para receber essa nova vida, a criança na fase infantil, que ela precisa de vacinas, vitaminas, um ambiente homeostático, então é uma responsabilidade nossa também, quando a gente está com a criança, né, principalmente os pais, ter um ambiente homeostático, né, entender as energias. Na fase adolescente, as relações de amizade sadias e positivas, a comunicação franca entre os pais, o próprio aprendizado entre os pares, né? E aí você já começa a atividade física. Na fase adulta, os exames preventivos, a vida equilibrada, a questão do trabalho, ter um trabalho que te dê prazer, né? Isso é importantíssimo, porque você vai fazer o seu trabalho com prazer. E a vida adulta tardia, que é após os 65 anos, também continuar esse cuidado. Então, você vê, desde o início da consciência, desde o início até a própria dessoma dessa consciência. Então, esse cuidado, ele é contínuo. Só comentando, né, que essa expressão que você usou, dessoma, é descarte do corpo biológico, né? Porque a gente admite que o descarte do corpo biológico não é o fim de tudo, não é o fim da vida, porque nós não admitimos, por até experiências pessoais, de que nós continuamos existindo a partir do descarte, né, do falecimento, da descontinuação do uso do corpo biológico, né? E que muita gente pensa, né, e tem aquela percepção que acabou com o corpo biológico, acabou a existência. E a gente percebe por experiências, lembrança de vidas passadas, diversos contextos, que nós somos muito mais do que esse veículo de carne e ossos. Mas o que eu queria que você falasse, explorasse também é o seguinte: é que nós, até do ponto de vista cultural, nós temos, mesmo sabendo que a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente negligencia e a gente evita, né? Por exemplo, você sabe, né, que é muito mais apelativo a gente comer um doce cheio de açúcar do que uma fruta, não é? E tem outros hábitos, aqui eu estou dando um exemplo de hábitos saudáveis, mas tem diversos. Agora, qual orientação você daria? Eu sei que você não é nutricionista, você está falando justamente a experiência que você teve, com base na necessidade de reciclagem, de mudar tudo isso. Mas vamos lá, eu queria que você falasse o seguinte, para a pessoa que está escutando a gente, você fala assim, poxa, que dá uma sensação, Eliane, que se não for às vezes no ferrão, no espeto, numa crise, numa situação em que ela chegou no limite, que nem você chegou, ela não muda, ela não recicla, ela não muda o hábito. E então, como que você falaria, até mesmo para a própria Eliane, um pouco antes, fala assim, Eliane, o que você tinha que fazer antes para não acontecer isso que aconteceu contigo? Para você ter hábitos saudáveis precocemente, sem precisar de chegar num limite como você chegou? Eu vejo assim que o exagero das nossas
vivências, né? Por exemplo, um açúcar ou então um elemento muito gorduroso, eles são processos acumulativos. Eles geram um vício e você não percebe que você está repetindo aquele hábito sem questionar, né? No caso do açúcar, por exemplo, ele é altamente viciante. Existem vários componentes, é usado bastante na indústria para viciar. Então, as pessoas, geralmente ela vai comer um alimento e ela se vicia e ela não percebe que ela está repetindo. Isso eu fiz um teste uma vez também, depois que eu já fiz a reeducação, eu passei por um determinado local e comi um determinado doce. O meu cérebro associou aquela informação porque, momentaneamente, me deu prazer. Mas a mudança, ela deve ser feita sempre, porque aquilo é um gerador acumulativo de algo que vai fazer mal para o corpo, né? E no meu caso, eu sinto muita dor no corpo. Então, assim, precisei sentir dor, precisei sentir desconforto, um ato violento no meu corpo para fazer essa mudança. Aham. Entendi. A gente sabe que não é fácil, mas essa questão da reeducação dos hábitos é algo muito sério, né, que você está trazendo. E eu queria ver. A mudança daquele hábito, né? Exatamente. E que talvez a gente vê, né, Eliane, que você puxa o estudo de um hábito, ele às vezes está associado com outros. Aconteceu isso no teu caso? Que você falou assim: "Ih, olha, eu mexer nisso daqui, vai ter uma outra coisa ali." Aí você viu que você tinha que mudar um monte de coisa? Ah, sim, porque às vezes a gente não quer se desfazer de um determinado hábito porque momentaneamente nos dá prazer. Mas depois vem uma frustração, um arrependimento, e aí você começa a se torturar, né? Se machucar com aquela... por não mudar. Então eu comecei a mapear o que eu estava fazendo de errado, que me frustrava, que me deixava incomodada. Então eu comecei a mudar aquele hábito para algo bom, algo benéfico. Ao invés de eu ficar me torturando, por exemplo, uma compulsão alimentar, de ficar me enchendo de alimentos que não me fazem bem, naquele horário que eu percebia aquele problema, eu ia fazer uma atividade física, ou ia fazer uma caminhada, ou ia fazer uma leitura. Então, trabalhar esse hábito até tornar algo que seja realmente bom para a saúde. Muito bom. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre a importância desses hábitos saudáveis com relação à própria programação essencial, o projeto de vida, mas não fale agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com a Eliane. Então, pessoal, voltamos aqui com a Eliane. Vocês estão vendo que mexer com hábito não é fácil, porque hábito você já está acostumado de repetir sempre a mesma coisa, você está acostumado com uma rotina e nem sempre essa rotina, infelizmente, ela é boa. Ela tem rotinas que a gente tem que superar, tem rotinas que temos que mudar, né? Então, essa que é a chatice da coisa e a gente tem que saber até mesmo falar o seguinte: olha, tem que mudar? Então vamos em frente. E vocês viram aí que a Eliane mudou e eu perguntei para ela, do ponto de vista, então, qual que seria o nível de importância desses hábitos saudáveis com relação à programação existencial ou projeto de vida, para ela fazer essa visão geral para a gente. E aí, certo. Então, a importância dos hábitos saudáveis, ela tem uma relação direta de você ter uma vida equilibrada. Porque se a gente entende que ProEx é o projeto de vida, o que você programou para vir fazer aqui, você começa a entender que você tem algo a realizar. Então, para você realizar, você precisa ter uma vida equilibrada. E isso começa a dar sentido à sua vida. E retribuir também os seus aportes recebidos, né? Você veio com um soma bom, que é o corpo, você veio com uma genética muito boa. E aí, se você criar um mau hábito, você pode danificar esse corpo ou não aproveitar o tempo que você tem para ajudar as pessoas, ou até você fazer coisas a partir do seu mérito, do que você veio fazer, né? Então, isso faz parte da questão da nossa evolução.
né? A gente vive na hipótese de ter várias vidas e que essa vida, ela é uma das mais importantes porque você está realizando coisas, né? Então, isso é importante. Se você tem um mau hábito, isso pode diminuir a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, ou até gerar sequelas. E aí vem aquele arrependimento, por que não realizou, ou então quer mais prazo para estar vivendo coisas boas com a família, com seus amigos. Então, tudo isso deve ser pensado. Ok. E do ponto de vista, assim, geral, você percebe que a gente viu que você, de alguma maneira, faz ali, coloca metas, né? Você hoje tem ali certas coisas que você mudou, você ressignificou, né, parâmetros. Agora, a gente falou muito da questão do corpo biológico, né? A gente falou da alimentação, a gente falou do processo, que às vezes é fácil da gente ver que é esses hábitos saudáveis com relação ao corpo biológico, a ginástica, a comida e assim vai. Mas a gente pode analisar os hábitos saudáveis com relação ao domínio das energias, os hábitos saudáveis com relação até à desintoxicação desses chakras, né, a interação, por exemplo, com a natureza. Você falou aqui, né, a gente viu na tua ficha que você mexe com o processo também de turismo, e o turismo ele faz você interagir com tanto pessoas quanto ambientes, né? Às vezes ambientes mais saudáveis, às vezes ambientes não tão saudáveis. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa outra linha de hábitos que às vezes são invisíveis, que às vezes são hábitos de pensar, hábitos de sentir, hábitos energéticos. Atuando como guia de turismo, por exemplo, nós lidamos bastante com várias pessoas de várias partes do mundo. E essas energias, elas estão impregnadas, né? Nós temos aqui um parque nacional, ali é um local muito homeostático, mas não adianta você não ter uma higiene mental, né? Um pensamento positivo e levar toda essa carga mesmo para um local natural. Então, a organização de você verificar suas energias, verificar como estão seus chakras, os bloqueios, isso também faz parte da rotina, criar hábito de verificação, de organização da memória, né, também. Você marcar quais são os momentos que você vai fazer essa higiene energética, ou quando você encontra uma pessoa. Também, às vezes, assistencialmente, a gente precisa atuar com as nossas energias e também desassimilar as energias, né? Então, também faz parte da nossa rotina, do nosso hábito. E também a gente anotar essas conquistas, porque às vezes a gente faz a mudança, mas não percebeu o quanto você era antes e como você está agora. Fazer essas anotações dessas mudanças, essas com certeza são as suas conquistas. Agora, você percebeu também alguma mudança? A gente falou aqui de diversas linhas. A gente sabe que é uma coisa braba do ponto de vista a gente mudar em muitas variáveis da nossa personalidade. Ninguém aqui está dizendo que é uma coisa fácil, que é uma coisa do dia para a noite. No dia seguinte a pessoa já mudou todos os hábitos ruins da vida inteira e a pessoa nasceu outra, né? Então a gente percebe que essas transições são necessárias e que é um processo, que nem você falou, eu tenho que ver o meu passo a passo, reconhecer as minhas mudanças e ao mesmo tempo programar outras. Então não é uma coisa que para, né? Ou seja, é uma coisa que é um contínuo. Então eu queria saber de ti o seguinte: qual exemplo você poderia dar para a gente do ponto de vista da mudança dos hábitos saudáveis com relação aos processos emocionais? É bem interessante que com a ajuda da psicóloga eu comecei a anotar e verificar coisas que eu não conseguia perceber e não admitia para mim mesma e coisas que eu tive que fazer um processo de mudança. Para mim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de convivência. Então, é interessante porque eu comecei aos poucos a implementar quais são os atos que eu poderia fazer,
durante essa mudança de rotina que diminui aquele impacto que é negativo para mim, para que eu possa ter melhor convivência com as pessoas, com o meio e me aceitar. Então, é um processo, realmente, e que aos poucos, por exemplo, hoje, para poder fazer uma entrevista dessa, eu também precisei superar essa comunicação, mas que eu estava deixando de ser assistencial a partir do momento que eu não estou mostrando esse meu exemplo. Então, eu vejo que o exemplo que nós fazemos no nosso dia a dia é o grande viés que vai mostrar o quanto nós mudamos. E isso é interessante para nós mesmos, como relato. É muito rico, muito rica essa experiência e é muito bacana. A gente está conversando com alguém que que superou coisas, está em processo, né? Como todo mundo, em evolução, e que a pessoa ela reconhece, né, os seus pontos, as suas melhoras e valoriza toda a coisa, meio que dá uma injeção de ânimo, né, para continuar mudando. É mais ou menos isso, né, Eliane? Exatamente isso. Então, você se sente positivo, você se sente útil, você vê que é possível e, a partir do seu exemplo, você começa a ajudar outras pessoas também. Muito bom. Eu gostaria, a gente está chegando meio que nos minutos finais, eu gostaria que você falasse alguma coisa que de repente fosse importante para fazer um fechamento, algo que não foi conversado, que você gostaria de ter aprofundado, né? Alguma dica também, se for possível. O que eu vejo que são os passos para criar um novo hábito é você usar um calendário, marcar o seu progresso, você deixar bem à vista, né, o quanto você está melhorando, o que falta você melhorar, colocar metas, mesmo que você não consiga num determinado prazo, mas verifique o quanto você já conseguiu de fazer essas mudanças. Aproveite para fazer uma autoanálise, principalmente agora, na época da pandemia. Eu acho que foi uma oportunidade muito grande para a população, de modo geral, fazer autoanálise do que precisa melhorar, do que precisa fazer de reciclagem e fazer essa programação, organização, ter disciplina, auto-organização para realizar tudo isso. Muito obrigado, agradecemos a sua participação. A gente quer que você volte aqui trazendo o aprofundamento dessa entrevista, desse tema inicial, ou trazendo outros, porque a gente viu que você tem aí bastante informação, muito bacana aí o seu depoimento e até as dicas que você foi dando para a gente ao longo do programa. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, até mais. Então agora, pessoal, vamos dar sequência às ideias que a gente traz sobre o Proexis pelo mundo. Então são dicas, né, que pessoas elas vão falar do que elas estão fazendo, o que faz a diferença e o que fez a diferença com relação à sua programação existencial. Vamos a ela. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, eu me chamo Ana Lu Galotti e eu estou gravando esse vídeo para falar brevemente sobre a minha chegada à Conscienciologia, mais especificamente à Apex, para aprofundar os estudos em Proexis. Eu conheci a Conscienciologia ali por 2007, mais ou menos, fiz um curso de entrada, que é o curso CIP, só que naquele período eu não me aprofundei nos estudos. Só mais tarde, em 2017, que eu fiz um curso chamado Balanço Existencial. Foi um curso que me fez refletir profundamente sobre várias áreas da minha vida. Até o que me levou a fazer esse curso foi justamente que eu estava revendo algumas coisas, eu estava repensando, eu estava numa condição, que é uma condição que a gente chama de vazio existencial, aquela melancolia intrafísica, você não sabe exatamente qual é o seu lugar no mundo, você está vivendo numa robotização, né? Você não tem exatamente um sentido pelo qual você está fazendo as coisas. E aconteceram determinados eventos que me fizeram repensar. Então, a partir daí, eu fiz o balanço existencial, revi várias áreas da minha vida,
a partir de técnicas que foram apresentadas, né, eu fui tentando identificar as minhas motivações, as minhas ideias inatas, o que eu gostaria de fazer para ajudar as pessoas, para ser mais assistencial, o que eu poderia fazer para me desenvolver, para autoevolução. E também ajudar o meu grupo, os meus familiares, os meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, e depois profissionalizar essa assistência, né? A partir daí, então, eu comecei a voluntariar na Apex, que é a EC responsável pelos estudos de proexologia, e fiz a formação docente, então agora eu sou docente da Apex. Para o futuro, pretendo escrever os meus verbetes, os artigos e continuar dando aulas, me dedicar mais ao voluntariado. E é isso, fica esse convite para você pensar sobre a sua vida, aprofundar os seus estudos na Conscienciologia, entender melhor qual é a sua proexis, qual é o seu lugar no mundo, de que maneira que você pode ajudar, contribuir, ser assistencial. E é isso. Obrigada. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. É isso daí, pessoal. Vocês gostaram do programa? Eu gostei, eu achei bem interessante aí o bate-papo que nós tivemos com a Eliane, as dicas que todos nós tivemos aí no decorrer de todo o programa. E vamos lá para a pergunta inicial do dia, que foi o quê? A gente foi falar sobre o processo de desvio. Então, qual que seria o prenúncio, né, na sua intraconsciencialidade, na sua individualidade, que indica que você está saindo do percurso, saindo do rumo que foi planejado, que foi programado na sua existência. Então, quais são as características, os sintomas, as percepções para indicar que às vezes a pessoa está saindo fora daquilo que ela planejou, do roteiro de vida? Então a resposta seria a melancolia. A melancolia, ou seja, a pessoa ela está dentro do processo depressivo. A gente sabe que depressão, turma, a gente sabe que é uma coisa séria. A gente não pode colocar tudo no mesmo palavra guarda-chuva. Tem muita coisa da depressão que é bioquímica, que a pessoa precisa de remédio, que ela precisa de tratamento, precisa de um psicólogo, um psiquiatra. Mas a gente sabe também que boa parte do desânimo que a pessoa sente na sua vida, na sua existência, a falta do brilho nos olhos, que também a gente colocou que pode ser bioquímico, mas também pode ter outras causas. Uma delas é a ideia de que você está saindo da rota, você não está tendo prazer na realização das suas coisas do dia a dia. Então é uma dica, uma reflexão para você avaliar se você está em ordem com o que você programou, está feliz com o que você está fazendo, e se não está, dá um jeito de se arrumar. Por quê? Porque a vida é para ser bem vivida e para você ter ali um nível de felicidade. A gente tem que buscar essa felicidade. Não é errado você procurar fazer coisas diferentes para, de alguma maneira, se sentir bem e sentir bem posicionado. Agradecemos, então, a presença na participação de hoje do programa. Continue com a programação da RCI, sempre ao seu lado, que é a Rede Comunicador Iguaçu, 1320 AM. E lembre-se, sábado que vem estamos aí de volta, das 10 às 11 horas, conosco no programa Projeto de Vida. Até mais, bom final de semana.